Hoje nós vamos tratar especificamente das diferenças e semelhanças entre volume e capacidade. Todo mundo preparado? Vamos começar. Vamos relembrar aqui. Nós temos um cubo de dimensões de 1 metro. Nós vimos que na unidade de área nós tínhamos diversos padrões, mas a gente pegou o padrão de 1 metro quadrado. Então vamos pegar 1 metro cúbico. Primeiro eu gostaria de relembrar vocês que naquela unidade de medida de comprimento nós temos metro, decímetro, centímetro, milímetro e nós temos as outras decâmetro, hectômetro e quilômetro. Todo mundo deve lembrar disso. Espero que vocês se lembrem. E que 1 metro são 10 decímetros e 1 metro são 100 centímetros. E 1 metro são 1000 milímetros. Então, daqui para aqui varia de 10 em 10 de cada casinha para cada casinha. Ou você também pode, a gente sabe que quando multiplica por 10 ou divide por 10, a vírgula desloca apenas uma casa. A gente está falando aqui de comprimentos. Só para relembrar. Então, eu vou agora calcular o volume deste cubo. A gente já sabe que volume é o aresta ao cubo, ou seja, 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 vezes 1, 1 ao cubo, é 1 metro cúbico. É o volume deste cubozinho aqui. Mas agora a gente vai ver um outro cubo agora, que ele tem também esse mesmo valor, só que escrito em decímetros. Então, o volume deste outro cubo aqui, vamos separar. O volume deste outro cubo aqui continua sendo a mesma fórmula, A ao cubo. Só que o aresta agora são 10 decímetros. E 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. 1000 decímetros cúbicos. Por fim, vamos ver mais um cubo que também é do mesmo tamanho, só que suas medidas estão em centímetros. A fórmula também vai ser a mesma, A ao cubo, só que a aresta agora é 100. 100 ao cubo é 100 vezes 100 vezes 100, ou seja, 1 milhão de centímetros cúbicos. O que é que fica aí de lição para vocês? Vamos observar aqui, ó. De 1 metro cúbico, vou pegar uma outra cor aqui para chamar bastante a atenção de vocês. De 1 metro cúbico para decímetro cúbico, observe, mudou de 1 para 1000. Ou seja, cada casa varia de 1000 em 1000. E daqui de 1 metro cúbico veio para 1000 e de 1000 veio para 1 milhão, porque também variou de 1000 em 1000. Ou seja, essas mesmas unidades de medidas, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, mas quando a gente fala de volume, a gente fala de 3 casas decimais. Por toda vez que você varia de uma casinha para outra, a vírgula desloca 3 casas. Por que 3 casas, Beni? Porque 10 elevado ao cubo é 1000. Então a gente viu aqui que sempre varia de 1000 em 1000. De área é de 100 em 100, 2 casas. Comprimento, 1 casa, área, 2 casas, volume, 3 casas. E aí vamos voltar para aquela pergunta. Volume e capacidade é a mesma coisa? Eu peguei esse texto aqui e trouxe para vocês. E diz assim: apesar de serem muito similares, não são a mesma coisa. Qualquer sólido geométrico é um objeto tridimensional, ou seja, tem comprimento, largura e altura, logo ocupa lugar no espaço e por esse motivo possui um volume, que representa a quantidade de espaço que esse objeto ocupa. Tá? Então, volume é a quantidade de espaço que esse objeto ocupa. Quando a gente fala de capacidade, geralmente estamos nos referindo àquilo que o objeto consegue transportar.
Normalmente essa noção é utilizada para líquidos. Ou seja, de um mesmo objeto eu posso falar tanto de volume quanto de capacidade. Por exemplo, eu tenho uma caixa de leite. Eu tenho uma caixinha de leite que ela tem o formato de um paralelepípedo. Se eu quiser saber quantas caixas de leite cabem em uma outra caixa de papelão maior, por exemplo, eu preciso saber o volume dessa caixa de leite. Aí eu preciso saber comprimento, largura e altura. Aí eu vou saber o volume dessa caixa, comprimento, largura e altura, vou saber quantas dessas cabem aqui dentro, dividindo o volume da maior pela menor. Agora, observe, se eu pego essa mesma caixa de leite e eu quero saber quanto de leite cabe aqui dentro, normalmente líquidos, eu quero saber a capacidade dessa caixa de leite. Beleza? Um bloco cúbico com 1 decímetro de largura por 1 decímetro de comprimento por 1 decímetro de altura cabe exatamente 1 litro de qualquer líquido. Então não esqueça, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Aí quando você está lá trabalhando naquelas unidades, vou colocar aqui de novo, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Se você quiser saber a capacidade dos líquidos, geralmente é litro, decilitro, centilitro, mililitro, a gente vai trabalhar aonde, Beni? A gente vai trabalhar aqui, que em 1 decímetro cúbico cabem 1 litro. Beleza? Com o advento deste conhecimento, foi possível calcular a capacidade de piscinas, de rios, estimar o volume de mares. Dá para calcular e fazer a relação entre volume, ou seja, tamanho, lugar no espaço de um determinado objeto, com a sua capacidade de transportar normalmente líquidos. Beleza? Então, essa daí foi a nossa relação. Mas eu vou perguntar para você, 1 centímetro cúbico, ele vale quanto em litros? Vamos lá, 1 centímetro cúbico está aqui. Só que a gente sabe que 1 centímetro cúbico, ele equivale a 0,001 litro. Por quê? Daqui para aqui são 3 casas. Isso quer dizer o quê? 1 mililitro, 1 ml. Isso também é verdade. 1 centímetro cúbico é 1 mililitro, 1 milésimo de litro. Por que, Beni? Porque nas unidades de volume, essas variações aqui são de 1000 em 1000. E aí eu vou trazer agora para vocês alguns exercícios parecidos com os anteriores, mas que a gente vai já colocar líquidos que pode ser água, pode ser suco, pode ser combustível, pode ser qualquer coisa que a gente consiga colocar para saber a capacidade de um certo objeto. Valeu, pessoal, um abraço, até!